A paz do Senhor a todos. Eu queria fazer uma reflexão aqui, agora no Velho Testamento, lá no livro de 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 até o 9. A famosa passagem em que Samuel, criança, né, acaba sendo chamado por Deus enquanto dormia para conversar com ele, passar uma mensagem para ele. Mas olha só que curioso. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração ao Deus Eterno. Ele era o sacerdote, né, do qual então ele era referência de ensino, né, dentro do templo para Samuel. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Eterno e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca do acordo. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Deus Eterno chamou. Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então Samuel pensou que fosse Eli chamando ele. Então o Eterno tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Deus Eterno, pois o Eterno ainda não havia falado com ele. Aí o Eterno chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Eterno quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Eterno, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Depois disso, então, Samuel consegue estabelecer de fato um diálogo com Deus, né? Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: estranho Samuel ter ouvido 3 vezes a voz de Deus e muito possivelmente confundiu com a voz, o quê? Que está bem claro, com a voz de Eli. E será que então Samuel ouviu a voz de Deus, mas com a voz de Eli, que era o sacerdote, né, que ensinou para ele nas funções sacerdotais? O que eu quero colocar é: ninguém sabe exatamente como é a voz de Deus, e muito menos a sua aparência. Deus conversa com cada um de nós de uma maneira diferente. Então ninguém consegue transmitir para o outro a sua experiência com Deus. Vale aqui uma reflexão à luz aqui da Escritura. Será que quando Deus fala com alguém, essa pessoa ouve, quando ela consegue ouvir a voz de Deus no seu íntimo, tem a ver com a voz de alguém que ela conheça? Para facilitar melhor ainda a intimidade do diálogo com Deus? A voz de alguém que ela conheça, alguém que seja referencial de caráter, de liderança, referencial de bom caminho. Porque, embora Eli tivesse seus erros, né, mas Eli era o sacerdote daquele momento e ele ensinou para Samuel tudo aquilo que deveria ser aprendido na adoração a Deus. Então, assim, baseado nessa experiência de Samuel, talvez possamos estender isso para a experiência de qualquer pessoa para com Deus. Cada um deve ouvir, talvez, imagino eu, a voz de Deus, o seu chamado, talvez de acordo com a experiência que cada um tem, de referência com alguém que seja alguém de bom exemplo para com a pessoa, se é que podem me entender. Então, enfim, qual que é a mensagem que fica aqui? Cabe então a nós que somos cristãos sermos referência para com o nosso próximo, porque quem não garante que nós, sendo referência de fato, de cristãos de fato, para com o nosso próximo, quando o nosso próximo buscar conversar com Deus, ele, na nossa limitação humana, consiga identificar pelo menos um resquício do que seria a voz do seu irmão na voz de Deus. Porque é aquele velho ensinamento: temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para eu amar ao próximo como a nós mesmos, como a mim mesmo, eu tenho que identificar no meu próximo, inclusive, a presença de Deus. Sentir que Deus está em cada um de nós. E Samuel sentiu isso ao interpretar aqui então o texto, de que a voz de Samuel, a voz de Deus se confundiu com a voz de Eli.
Então, que a nossa voz, que o nosso testemunho sirva de exemplo para o nosso próximo, né? E sejamos então referência no nosso dia a dia, com o nosso próximo, entre nós mesmos. Amém? Até a próxima.